Olá, meus amigos, nessa videoaula nós vamos apresentar aqui os métodos que podem e devem ser muito bem escolhidos, muito bem determinados para garantir aí a qualidade de uma avaliação de desempenho, especificando justamente que quando nós sabemos como que está ali o contexto da organização, como que nós observamos as relações entre aqueles profissionais que vão se portar ali como avaliadores e como que eles são percebidos por aqueles que são avaliados, também é um fator determinante para a gente escolher o método mais adequado, o método mais coerente para esse contexto. Justamente por isso nós temos diferentes métodos para avaliação de desempenho e é indispensável que os gestores, a área de gestão de pessoas, saiba escolher exatamente pelo método mais adequado. Então, se nós temos aí alguns vieses, algumas condições que possam impedir uma qualidade na maneira como a gente vai apurar ali a maneira como os avaliadores percebam, analisem e avaliem o desempenho daqueles funcionários que estarão ali submetidos à avaliação de desempenho. Se nós já temos aí os vieses, aquelas condições que possam impossibilitar, como leniência, muita influência ali da subjetividade dos avaliadores, o efeito halo, o efeito Horn, ou outras condições, até da recenticidade, da possibilidade do avaliador julgar que o funcionário que ele vai avaliar precisa ter a mesma postura que a dele, a gente precisa então ter essa condição. O que a gente pode ter como uma estimativa, alguma circunstância, alguma condição que possa vir a comprometer o nosso processo de avaliação de desempenho? Então a gente tem aí que conhecer os métodos que já existem e identificar. Esse método vai ser o mais adequado para esse contexto que nós estamos vivendo aqui. Então, quando a gente vai definir os métodos para avaliação de desempenho, eu preciso ser capaz de escolher quais serão os instrumentos que nós vamos empregar para essa avaliação acontecer. Se eu vou me basear ali na projeção de planilhas, se eu vou utilizar gráficos para representar algumas alternativas que me possibilitem, ali já apontar, esse funcionário se encaixa nessa determinada categoria. Se eu faço uso de escalas, de péssimo a ótimo, algum aspecto específico aqui que esteja sendo considerado, como que aquele funcionário avaliado se enquadra nesse determinado aspecto, então eu posso já representar ali uma opinião e evito aí, por exemplo, o viés da leniência, e até mesmo como que eu vou depois tabular esses dados que eu tenho apurado de uma avaliação de desempenho, como que eu vou apresentar essas tabelas para os funcionários que foram avaliados, lembrando que a gente não pode deixar uma possibilidade de se gerar um conflito não somente entre o funcionário avaliado e quem tenha sido o seu avaliador, mas até mesmo uma intensa competitividade interna entre aqueles funcionários que foram avaliados. Tem algumas empresas que fazem isso, projetam lá no data show, reúne todos os funcionários que foram avaliados naquele momento, num determinado auditório e apresenta ali como que cada um foi avaliado, sendo que outros funcionários não precisavam ter essa informação. E isso pode acabar gerando constrangimento, isso pode acabar gerando até mesmo alguma condição de alguns funcionários começarem a praticar retaliações uns com os outros. Lembrando que quando a gente está falando de avaliar desempenho de alguém, a gente está falando até mesmo da permanência no emprego dessa pessoa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a maneira como nós vamos lidar com esses dados, como que a gente vai apurar esses dados e também como que nós vamos apresentar esses dados. Lembrando que uma avaliação de desempenho exige sim que ela tenha ali a sua conclusão com a apresentação de um feedback para aquele funcionário que foi avaliado, mas esse feedback precisa ser feito com cautela, não deixando nenhuma possibilidade, nenhum risco ali de gerar algum constrangimento ou até mesmo uma possibilidade de conflito na organização. A gente precisa saber como atribuir pontuações para quais características específicas, quais serão de fato as tarefas mais pertinentes, o que de fato é possível de ser efetivamente observado na maneira como uma pessoa realiza ali as suas tarefas no seu cotidiano de trabalho. Então, como que eu vou analisar? Eu preciso levantar quais características eu vou analisar e como que nós vamos pontuar essas características, como que nós vamos registrar nossas impressões. Lógico, eu não posso ter aquela condição assim, no momento de avaliação de desempenho, o avaliador pega uma pranchetinha, sai andando pelos corredores da empresa ali onde ele trabalha e fica observando, olhando um para um e imediatamente já faz aquele registro. Isso, lógico, pode causar um certo constrangimento e fica até uma condição um tanto caricata. Então a gente não precisa cair aí no ridículo. A gente precisa saber como registrar essas impressões, como classificar os desempenhos justamente com base naquelas características que nós tenhamos atribuído algumas pontuações, como que nós vamos classificar se vai ser bom, se vai ser ótimo, se vai ser péssimo, se vai ser
deixa a desejar ou revela que realmente está comprometido. Existe diferença, né, nessa maneira de lidar ali com esse senso de julgamento. Se o funcionário precisa aprimorar a sua maneira de apresentar essa determinada característica, então existem maneiras de a gente classificar esses desempenhos, até mesmo pelas importâncias das características, e sabemos definir critérios de comparações, principalmente quando para a gestão geral ali da organização for relevante, depois de realizada a avaliação de desempenho, identificar qual funcionário realmente está mais apto a ser promovido, a desenvolver plano de carreira, qual funcionário demonstra aqui para nós que ele tem uma necessidade de receber um treinamento. Então eu vou conseguir ter essas determinações comparando como que os diferentes funcionários ali foram avaliados naquele processo. Então também preciso saber como estabelecer esses critérios de comparação para não colocar alguém em condição de menos-valia e nem mesmo, né, superestimar indevidamente algum funcionário que possa ter sido muito bem avaliado. Lógico que nós não vamos desvalorizar essa boa avaliação, mas a gente precisa lembrar também que se eu não defino muito bem o que eu estou observando, né, e dependendo ali da relação que aquele avaliador tenha de superproteger, que isso também acontece, um determinado funcionário avaliado, eu posso acabar incorrendo na possibilidade de cometer uma injustiça ali entre os funcionários. Então, a gente precisa saber muito bem como estabelecer objetividade, como garantir que as nossas comparações serão justas, como nós vamos definir esses critérios de comparação entre os funcionários e também entre o alcance de metas. Uma outra falha muito comum da gente identificar aí em algumas empresas é quando nós temos um gestor, um diretor, que possivelmente não conheça as reais condições com que o trabalho é desenvolvido ali naquela organização e acaba estabelecendo metas um tanto inatingíveis, alguns objetivos que são impossíveis de serem alcançados. E aí, justamente porque foi a palavra de ordem desse determinado gestor, os funcionários, de uma maneira geral, serão mal avaliados porque não conseguem cumprir, atingir, realizar aquele objetivo, aquela meta que foi estabelecida aí por um ser mirabolante, né, megalomaníaco, que está fora da realidade da empresa. Infelizmente, isso também acontece em muitas organizações. Então, a gente precisa saber como estabelecer, precisamos dominar como estabelecer esses critérios para avaliar desempenho. E aí, além dos critérios, existem os métodos para nós realizarmos essa avaliação. Então, o primeiro método que eu apresento aqui é exatamente para essa condição de evitar o viés, né, aquela condição que vai impedir a qualidade de uma avaliação de desempenho, que nós conhecemos como leniência. Leniência é justamente essa condição do avaliador se esquivar de apresentar ali a sua opinião sincera. Nós sabemos que isso acontece, o avaliador fica com receio. Mas se eu apresentar o que realmente percebo desse funcionário aqui, eu acabo colocando ele em risco de ser demitido. Então eu prefiro não manifestar a minha opinião. Isso pode acontecer. Então, para que a gente não deixe essa possibilidade, é possível adotarmos aí o método da escolha forçada. O próprio nome já está um tanto radical, né? Escolha forçada. Por quê? Nós temos aqui algumas alternativas. Nós temos aqui uma escala. Você pode atribuir uma pontuação com base nessa escala para essas características que estejam sendo observadas, mas a gente precisa, né, que você realmente pontue, exponha aqui em qual dessas pontuações, em qual desses critérios você classificaria aí o desempenho desse funcionário. Então, o método da escolha forçada implica justamente, né, nessa capacidade de obrigar o avaliador a atribuir determinadas frases que são previamente definidas aos julgados, de modo que a avaliação se realiza por meio da associação do desempenho conforme ele perceba naquele funcionário avaliado com a frase que o caracteriza, né, eliminando então possíveis influências subjetivas, que pode ser o efeito halo ou o efeito Horn, né? Quando eu superestimo as características de um funcionário avaliado ou quando eu subestimo esse funcionário, e também a condição de leniência, o avaliador ele se esquivar, né? Evitar ali de apresentar a sua opinião. Então eu posso colocar lá no método da escolha forçada um questionário e nesse questionário eu apresento, com base na pontualidade, você observa que esse funcionário avaliado é sempre pontual? Raramente é pontual? Eventualmente é pontual? Eu já estou apresentando algumas alternativas de resposta. O avaliador simplesmente vai ter que marcar o xizinho naquela opção que ele identifica que representa de fato aquele funcionário, né,
conforme ele observa nas condutas daquele funcionário que esteja sendo avaliado. O método da escolha forçada, ele pode também contar com o uso das escalas. Então nós temos aí o método das escalas gráficas, que é quando a gente vai atribuir alguns aspectos que sejam observados na produtividade, na maneira como o funcionário realiza ali o seu trabalho, e esses aspectos vão ser julgados, avaliados quanto ao desempenho daquele funcionário avaliado, né? Sendo que esses aspectos eles já são previamente definidos ali no próprio questionário que eu entrego para o avaliador e já existe ali uma projeção, né, de possíveis respostas numa graduação. Por isso que a gente fala uso de escalas. Então, por exemplo, né, essa escala vai ser preenchida pelo avaliador, eu vejo lá o atributo quantidade de produção, o quanto esse funcionário produz aqui na nossa organização. Então, eu posso indicar se é insatisfatória, regular, boa ou excelente, né? Se eu vejo que o funcionário tem ainda, ele realmente se compromete, mas ele ainda tem o que precisa melhorar, eu posso marcar aqui, né, um xizinho, vou registrar que a minha opinião sobre essa característica específica, né, no desempenho desse funcionário é regular, ou seja, está indicando que ele tem interesse sim, mas ele ainda pode aprimorar aquilo que ele faz. E a gente também tem aí alguns subtipos, né? Algumas subcategorias sobre essas escalas. Nós temos lá a escala contínua, que é quando eu tenho dois extremos, né? De insatisfatório a excelente, né? Então o avaliador ele pode marcar aqui no meio, né? Onde que está a opinião dele em relação àquele funcionário avaliado. Então, o avaliador ele sinaliza a sua opinião entre margens extremas, né, optando aí livremente por pontos intermediários, entre ótimo e péssimo, por exemplo. A gente também tem escalas semicontínuas, que é quando os pontos, né, intermediários, né, aquelas características que estão ali no meio, também são pontuadas, é quando eu especifico características para cada uma das opções de resposta aqui do avaliador. Também temos aí as escalas descontínuas, que é quando não existe uma determinada gradação, né? Para cada ponto a ser sinalizado, inclusive nos pontos intermediários, vão ser projetadas algumas opções, algumas opiniões que poderão ser escolhidas livremente ali pelo avaliador. Esse é o tipo de escala que vai ser mais adequada para não existir ali divergências, né, para interpretar como que o funcionário, o desempenho do funcionário esteja sendo percebido, esteja sendo de fato avaliado. Facilita também na tabulação de análises, né, para fazer com que essa projeção dos dados que tenham sido apurados seja uma projeção mais objetiva. Então eu tenho aqui, por exemplo, questionando sobre a criatividade do funcionário. Eu vejo lá, o funcionário pode não ser criativo, pouco criativo, né? Mostra ser criativo só para solucionar problemas, ou ele realmente é bastante criativo. Eu tenho algumas opções naquela projeção daquela escala, né? Aqui, inclusive, nessa condição foi apresentada uma progressão, mas eu deixo alternativas de resposta para cada um dos pontos ali que são projetados na minha escala. Então eu posso ter o método da escolha forçada, onde eu posso já ter uma pergunta, alternativas de resposta, o avaliador vai marcar como que ele percebe, né, qual que é a opinião que ele tem sobre o desempenho de um determinado funcionário. Mas eu também posso ter a conjugação do método da escolha forçada com o uso das escalas gráficas, então nessas escalas o avaliador vai registrar a opinião dele. Outros métodos que nós temos vai consistir na autoavaliação, é quando o próprio funcionário se avalia. É claro, né, que isso é um tanto polêmico, porque se a pessoa está com receio de perder o emprego, é lógico que ela não vai se resguardar de registrar ali o que ela acha que esteja mais crítico do seu ambiente, na sua maneira, né, de conduzir ali o seu trabalho naquele ambiente onde ele realiza as suas tarefas. Então é possível da gente não garantir total confiança, né, total fidelidade aí ao que seja revelado numa autoavaliação. Mas a gente pode sim atribuir esse método. O próprio funcionário vai se autoavaliar, ele vai avaliar a si mesmo. Geralmente, quando nós aplicamos a autoavaliação, a gente conjuga com a avaliação feita por outras pessoas que estabelecem ali uma interação com esse funcionário. É o que nós chamamos aí do método da avaliação 360 graus, que eu vou falar daqui a pouquinho. Existe também, né, a heteroavaliação, que é a avaliação feita entre colegas, entre outras pessoas. Se a autoavaliação é a pessoa avaliando a si mesma, a heteroavaliação é quando um vai avaliar o desempenho dos outros, né? Então, cada pessoa vai avaliar ali, vai ter o seu desempenho sendo avaliado pelos seus colegas, pelas outras pessoas com as quais ela convive. Existe também a possibilidade de formarmos comitês de avaliação, especialmente se eu identifico já previamente
que há uma possibilidade dos funcionários estabelecerem conflitos entre si, dependendo de como que essa avaliação seja conduzida, então eu posso contratar especialistas, consultores, pessoas que venham de fora, que vão formar um comitê, né, ou até mesmo formar um comitê dentro da minha própria organização, que é quando a gente vai tirar algumas pessoas, né, dos seus respectivos cargos, por um período específico, para que elas possam registrar como que elas tenham percebido, venham percebendo, né, o desempenho dos funcionários ali. Mas aí eu tenho a formação de um grupo específico para isso, não deixando aí uma possibilidade, né, de um funcionário que esteja sendo avaliado entrar em contradição, né, não aceitar a maneira como um determinado colega venha a manifestar a sua opinião sobre como que ele seja percebido ali naquele ambiente de trabalho. Então, se a gente pode formar um comitê, geralmente esse comitê vai ser formado pelo supervisor e mais outros 3 ou 4 supervisores que poderão, né, controlar aí alguns vieses individuais, né, daquele supervisor para fazer com que ele não tenha uma avaliação estritamente subjetiva, mas também existe essa possibilidade, né, da gente formar um comitê com especialistas que venham de fora. A gente também tem aí a avaliação feita de modo hierárquico, que é a avaliação feita pelos supervisores, ou seja, os gestores vão avaliar o desempenho dos seus subordinados. A gente tem a avaliação também feita pelos funcionários, que é quando a gente tem os subordinados que vão avaliar o desempenho dos seus respectivos gestores. Então a gente também tem essa relação, né? Top-down, né, da hierarquia superior, que vai registrar como que ela percebe o desempenho dos seus subordinados, e também pode ter a contrapartida, né? Bottom-up. Os subordinados que também tenham a condição de avaliar o desempenho dos seus supervisores, dos seus superiores. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter um certo cuidado aí, né, para não abrir margem para o viés da retaliação. Por quê? Dependendo do feedback que um determinado supervisor receba de uma avaliação de desempenho, justamente porque ele está numa hierarquia superior, ele pode não gostar, não aceitar, ficar envaidecido com aquela maneira como o desempenho dele foi observado ali e depois perseguir os seus subordinados, querendo identificar quem não esteja satisfeito com a sua maneira de trabalhar. Isso, infelizmente, acontece. É uma questão de imaturidade profissional, é uma questão de irresponsabilidade na profissão. Mas, infelizmente, isso acontece. Nós temos casos aí, né? Possivelmente você que esteja me assistindo também já pode ter presenciado algo do tipo. Então, se a gente vai aplicar essa avaliação feita pelos funcionários, os subordinados vão registrar como que eles percebam ali a performance dos seus líderes, dos seus gestores, a gente tem que também considerar esse risco, né, daqueles gestores virem a cometer retaliações depois, se eles não gostarem da forma como foram avaliados ali naquele processo. O outro método que nós temos é o método dos incidentes críticos, né, que vai dos extremos, desde o extremo negativo ao extremo positivo, ou seja, eu posso identificar ali comportamentos indesejáveis ou exemplares na conduta daquele funcionário avaliado. E aí, né, eu tenho uma certa periodicidade. As avaliações de desempenho acontecem aqui na nossa organização, por exemplo, a cada ano. Então, se eu apresentei o feedback para os funcionários que foram avaliados e arquivei esse relatório de como que o desempenho dele foi revelado, né, foi percebido, foi avaliado em um determinado momento, num determinado ano, eu posso continuar aplicando o mesmo instrumento, o mesmo questionário para registrarmos as opiniões dos avaliadores e eu vou então ter condição de comparar entre um ano e outro quais foram os aspectos críticos, né? O que o funcionário apresentou de excelentes qualidades ou de aspectos que revelavam necessidades de melhoria no primeiro ano, e agora que nós finalizamos a nossa segunda avaliação, vamos comparar esses dois registros, né, esses dois relatórios do desempenho que nós temos dele nesses dois momentos que nós realizamos a avaliação de desempenho, e vamos observar se o que ele apresentava antes de necessidades de melhoria, se ele realmente demonstra que ele realmente se comprometeu a melhorar, ou então se aqueles aspectos que eram excelentes ele continua apresentando. Então, nós falamos incidentes críticos, justamente porque nós temos essa condição. Nós já podemos identificar ali em um funcionário uma característica extrema, seja positiva, seja negativa. Incidentes críticos, né? Esse método ele vai garantir que o supervisor pense sobre a avaliação do funcionário durante o ano todo, né? Já que esses incidentes são registrados, possibilitando comparações entre diferentes avaliações que tenham sido realizadas ali durante a permanência daquele funcionário na organização, né?
Uma lista dos incidentes críticos pode fornecer exemplos concretos de deficiências do desempenho de uma pessoa, de um funcionário, né, que ele vai se encarregar de eliminar ao longo do tempo. Exatamente quando nós podemos identificar ali características extremas negativas, e isso é efetivamente comunicado para o funcionário que foi avaliado no momento do feedback, ele pode ficar atento. Olha, isso aqui você realmente precisa melhorar. Você vai se comprometer com essa melhoria? Na próxima avaliação, nós teremos condições de constatar se você realmente se comprometeu em aprimorar esse aspecto que numa avaliação anterior não foi ali satisfatória, né, em relação ao seu desempenho. Outro método que nós temos é baseado na metodologia do Peter Drucker, da administração por objetivos, né? A gente precisa fixar os objetivos, as metas, e o supervisor ele pode orientar os seus julgamentos observando se os funcionários alcançaram, cumpriram ou não com aqueles objetivos que foram previamente determinados. Na própria metodologia do Peter Drucker, a gente tem essa ressalva. A gente pode ter um gestor que proponha um objetivo que seja inalcançável, justamente porque esse gestor não está ali acompanhando criteriosamente o dia a dia da realização das tarefas naquele ambiente de trabalho. Então, é indispensável, né, que quando a gente vai estabelecer os objetivos, as metas que deverão ser alcançadas por esses funcionários, é indispensável que esses funcionários participem das tomadas de decisão, do planejamento, da definição desses objetivos que realmente poderão ser efetivamente alcançados. Então, se a gente tem esse cuidado, estabelecemos objetivos junto com os funcionários, o funcionário disse que ele tinha condições de atingir esses objetivos e se comprometeu em alcançar esses objetivos, a gente pode então realizar essa avaliação de uma maneira bem objetiva também. Vamos constatar se de fato aquele funcionário realizou aquilo que tinha sido definido para ele como objetivo, como meta, ou se ele não conseguiu alcançar, realizar esse objetivo, essa meta. Então é um aspecto também objetivo, né? Como nós vamos avaliar o desempenho efetivamente nessa condição. Ele atingiu aquilo que ele tinha se comprometido a fazer ou não? Outro método que e aqui nós precisamos ter esse cuidado, né, para não incorrer no viés da inadequação, né, exatamente essa condição. O gestor venha propor um objetivo, uma meta que seja inalcançável. Por isso, é imprescindível envolver os funcionários no momento de planejar quais objetivos deverão ser alcançados ali. Uma vez que o funcionário participa, né, da definição desses objetivos, ele se compromete em alcançá-los. E ele diz, olha, realmente eu tenho condições sim de fazer esse objetivo acontecer. Outro método que nós temos, que é um método um tanto polêmico, é o método da avaliação 360 graus. Como eu já tinha dito aqui, a gente aplica, né, a autoavaliação nesse processo, ou seja, o funcionário ele próprio vai avaliar o seu próprio desempenho, mas a gente vai conjugar essa autoavaliação como que o próprio funcionário percebe ali a sua performance no ambiente de trabalho, e a gente também vai aplicar questionários, vai fazer entrevistas, mas nós vamos apurar as opiniões de todas as outras categorias, de representantes, né, de todas as outras classes profissionais com as quais esse profissional que está sendo avaliado lida no seu cotidiano. Então a gente vai apurar as opiniões de todos os outros funcionários, né, e vamos ter condições de comparar como que esse funcionário se percebe no seu ambiente de trabalho, como que determinadas categorias aqui com as quais ele interage percebam o seu desempenho, e também se existe uma convergência, né, das opiniões dessas diversas categorias com as quais ele interage. Então a avaliação 360 graus vai representar isso. Todas as pessoas ao redor do funcionário, ou seja, com as quais ele interage no seu dia a dia, vão avaliar o seu desempenho. Essa modalidade é utilizada para desenvolver pessoas, né, e não especificamente para promoções de salário, promoções de cargos, né? Até porque o supervisor também é uma dessas partes que vai avaliar o desempenho desse funcionário, e esse supervisor vai poder então observar, né, na opinião das várias outras categorias, o que de fato esse funcionário esteja sendo avaliado possa melhorar em relação ao seu desempenho. Então a gente vai ter o julgamento desse desempenho de um funcionário por parte de todas as outras pessoas com quem ele se relaciona ao realizar o seu trabalho, e também complementando aí com essa condição de comparar a sua autoavaliação, como que ele se percebe, com também o que foi observado ali pelos seus colegas de trabalho. É uma avaliação mais completa, né? Mas aqui a gente também precisa ter cuidado, especialmente na maneira de apresentar feedback, porque
tem alguns casos, né, da avaliação 360 graus ser realizada ali de uma maneira instantânea. Vamos colocar cada funcionário no meio de uma roda e ao seu redor, formando esse ciclo, né, essa roda, várias pessoas com as quais ele lida no seu dia a dia e as pessoas falam diretamente para ele ali na frente de todo mundo como que o seu desempenho seja percebido. Isso pode incorrer num constrangimento, isso pode vir a desencadear num conflito. Então perceba que é imprescindível quem trabalha na área de gestão de pessoas conhecer quais são os possíveis métodos para se avaliar desempenho, identificar vantagens, riscos que cada um desses métodos apresenta para saber de fato qual aplicar ali em determinado contexto. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te possibilitado conhecer esses métodos mais gerais de avaliação de desempenho. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.